Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que nos ouve. Nós começamos agora mais um episódio do Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe aqui hoje o poeta Gil Jorge. Bem-vindo, Gil. Oba, beleza? Obrigado, Carol. Obrigado, Diogo. Vamos que vamos. Massa. Ô, Gil, pra gente começar então, cara, conta pra gente um pouco da sua trajetória, como começa essa relação com a literatura, como você vem parar aqui na cidade também, de onde você é, enfim, um pouco aí da sua história. Beleza. Então, eu sou de São Paulo, né? Nasci lá na Terra da Garoa. E eu comecei a minha carreira, digamos, literária, comecei ao contrário que de muita gente. Eu quando era criança, eu lia muito história em quadrinho, né? E foi assim até uns 12 anos eu tive uma formação quadrinesca, digamos. Que quadrinhos você lia? Eu lia Turma da Mônica, Fantasma, Fátima, essa galera toda da época, né? Os quadrinhos foram também o que me aproximou do universo da leitura. Não, então, aí que essa coisa do quadrinho, eu morava com a minha mãe nessa época. Aí, aos 15 anos, fui morar com a minha irmã e com o meu cunhado, que era professor de português, né? Então lá encontrei uma biblioteca bem razoável, né? bem legal. E ali caiu na minha mão o Capitães de Areia, do Jorge Amado. Foi o primeiro livro, realmente, assim, fora daqueles escolares, que eu realmente curti muito. E logo em sequência eu li Vidas Secas, né? De Graciliano Ramos, e que me deram uma visão política, assim, do país também, né? Então foi muito importante esses dois livros no começo da minha história. E nesse momento você, se aproximando dessa literatura, você teve aquela sensação de é isso que eu quero fazer? Não exatamente, mas eu comecei depois a ler Drummond, né? Manuel Bandeira, essa coisa toda, e eu comecei a me interessar pelo lado da poesia mesmo, Drummond, né? Sempre foi um grande ditador, E aí eu comecei a fazer os meus primeiros rascunhos ali, até que um dia eu ganhei o ABC da literatura do Ezra Pound. Acho que eu devia ter uns 17 anos. Aí a coisa começou a ficar mais séria, né, digamos assim. Mas nessa fase ali, nos seus 17, você já estava escrevendo, né? Tava, fazia uns poemas bem sofríveis. Você tem algum desses guardado até hoje? Não tenho. Não, se eu tivesse, não mostraria. Poxa, nunca mais retornou a essa fase para fazer aquela comparação, para aquele quem eu era? Não, eu tenho um livro, um caderno dessa época aí uma vez eu caí na besteira de olhar, eu falei, puta que pariu, que coisa horrível. E guardei lá outra vez, está lá guardado no céu. Acho que eu vou jogar fora, porque para não ter esse passado, essa mancha do passado. Alguns passados é melhor a gente não remexer. Ô Gil, e o que você fazia em São Paulo antes de vir parar aqui? Quanto tempo você já está aqui, cara? Nossa, aqui eu vim para cá em 2003, 17 anos, né? 17 anos, velho. Tempão já. Eu sempre trabalhei na noite, né? Eu trabalhei na Folha de São Paulo um período pequeno, assim, como freelancer, né? Fazia umas entrevistas, umas coisas assim. E aí depois eu caí na noite, assim, que a minha irmã trabalhava com teatro e ela pegou um teatrinho que tinha ali no Bexiga e para fazer uns eventos, chamava
eventos da meia-noite, teatro da meia-noite, alguma coisa assim. Era bem underground. Só que o teatro não tinha bar. Aí eu sugeri para ela para eu fazer o bar, né? E deu super certo. E eu curti essa parada de bar e tal. E fui embora, né? Aí eu fui trabalhar no Madame Satã, como freelancer também, reunindo, fazendo uma programação de terça, às quartas-feiras lá. Peguei várias bandas undergrounds também para poder produzir, marcar shows, essas coisas. E aí depois eu fui gerenciar a primeira casa noturna, que era o Cais, lá na Praça Rússio. É uma casa de 3 andares, do porão, assim, da rua para baixo. A pista era o último andar. E aí acabei virando sócio dessa casa. Foi um sucesso, assim, muito grande em São Paulo. Aí não parei mais. No Madame Satã você também fazia esse trabalho de produtor ali na área de produção? Como eu já produzia várias bandas ali, eu tentava encaixá-las os shows ali em várias casas noturnas de São Paulo, né? Mas a que eu mais me identificava era o Madame Satã, né? Que era uma casa realmente completamente fora do padrão de todas as casas. Era super underground, tinha coisas muito bacanas o tempo inteiro, né? E lembrar que a gente estava saindo de uma ditadura também, né? Então o povo estava explodindo, assim, né? A moçada estava explodindo com ideias novas. Então tinha muita performance, exposição de pintura, muita banda boa, né? Nessa fase, Gil, também que você já está bem na noite paulistana, anos 80, isso, mais ou menos, né? Isso. Nesse momento você está escrevendo, você tem contato na noite já com autores paulistanos, a poesia marginal ali de São Paulo? Eu fazia PUC, né? Eu fazia literatura e jornalismo na PUC de São Paulo. E ali a minha professora de literatura, Maria Rosa, eu mostrava os meus textos para ela curtia bastante, porque nessa época eu fiz PUC em 82 a 85, eu já tinha lido Joyce, né? Já tinha lido uma série de coisas assim que eu já estava muito ligado à poesia concreta, né? E eu era amigo do Arnaldo Antunes, então a gente trocava várias conversas ali em relação a isso. E aí a Maria Rosa me apresentou o Omar Puri e o Paulo Miranda, que faziam uma revista em silkscreen só de poesia concreta, chamada Artéria. E aí eu fui conhecê-los, né, e ficamos super amigos. Eu ajudei em algumas edições, era no braço, né, chamava no MUC Edições, que era literalmente no braço, né? Então, e aí, paralelamente, eu tinha essa parte poética que eu me envolvia com muita gente e tinha o lado da noite, né? Filosofia 2. Minha filosofia desafina e desobedece o raciocínio lógico dos sãos e desconhece o som dos sóbrios e dos hipócritas. Ela só sabe ler o que é inerente à sua natureza, sem hipóteses, e ver tudo claro ao contrário. Ô Gil, e da noite paulistana, como é que você veio parar nessa vida diurna paratiense? Pois é porque assim, depois do Cais, eu tive um bar noturno chamado Panino DJ Bar, que era ali na região dos Jardins. Depois disso, eu fui convidado a ser sócio de um outro bar que foi um sucesso na noite de São Paulo, chamado Django, né? É o Django 1. Depois foi o Django 2. Depois disso, a gente fez o Van Hel, eu já com a Jacira, que ela também era dona de um outro bar. E depois a gente fez uma casa noturna na Rua Augusta, né? E chamada Orbital. Aí no Orbital, depois de todas essas passagens notúrnicas aí, a gente ficou lá 3 anos e saturou.
né? E a gente falou, vamos sair fora de São Paulo? Vamos. Aí tínhamos duas opções, que a gente vinha bastante para Paraty. Era Ilhabela e Paraty, né? Aí falou, não, mas Paraty tem uma coisa mais interessante, que é o lado cultural. E viemos para Paraty. Aí eu procurando um lugar, na verdade a gente ia fazer um restaurante no centro histórico, mas não achei nada, era caríssimo, né? Aí achei um barraquinho aqui na praia de Jabaquara, que era onde se tornou o Biruta Grill. Uhum. E ô Gil, você, assim, a grosso modo, cara, você, depois que veio para Paraty, você acha que passou a escrever mais? Ou a mesma coisa? Não, com certeza a melhor coisa que fizemos, e para mim especificamente, foi ter vindo para Paraty, porque eu comecei a escrever muito mais aqui. Também com esse visual horroroso que a gente tem aqui, não dá para não incentivar e inspirar, né? Você tem uma rotina de escrita aqui? Tenho todo dia. Antes era da meia-noite às 3, 4 da manhã. Agora, com o corona, é da 1 às 5 da manhã, eu paro para escrever. E você? Caramba, bem velho. A vida noturna te acompanha, né, cara? Não, foi bom porque a gente, assim, lá a gente não tinha vida, na verdade, né? Porque a gente fechava os bares às 5, 6 da manhã, depois meio-dia, 1, não tinha essa facilidade hoje da internet, a gente tinha que fazer compra para repor as coisas e também fazer toda a papelada de banco, essas coisas, né? Então aqui hoje fica muito mais tranquilo, mas à noite tá na gente, não tem jeito. Vampiresco. E você comentou aí do coronavírus, né, da pandemia. Você está escrevendo mais, menos ou a mesma coisa do que nos momentos onde a vida era, entre aspas, normal? Não, eu continuo escrevendo igual. Eu acho que mudou bastante, assim, eu tenho tempo para, por exemplo, eu estou lendo, acabei de ler o Bolanho, né, o Detetive Selvagem, que é um livro de fôlego, né? Então você tem mais tempo para essas tipos de leitura. Eu estou tentando organizar os poemas do segundo livro, né? Que eu acho que vai ser na linha da poesia visual mesmo, talvez alguns poemas verbais. Então eu estou reorganizando tudo isso que estava muito bagunçado, né? Isso, por um lado, é bom. Sim. O Mínimas é seu primeiro livro, Gil? Primeiro livro. E você lançou ano passado, né? Ano retrasado. Retrasado. Conta um pouco como é que foi esse processo de feitura do Mínimas, né? Tem... o Arnaldo Antunes escreve o prefácio, né? Lançado pelo selo Demônio Negro. Isso, ele fez a orelha, na verdade. A orelha, O Augusto de Campos fez um texto super simpático, e o Omar Cury, que é aquele que eu falei da revista Artéria, ele fez um prefácio, né? E foi muito legal, porque é um livro que eu ia fazer pela Patuá com o Eduardo, e acabou que não aconteceu em 2016. E o formato dele não era exatamente o que eu queria, poemas que estavam lá, etc. Então foi aquela coisa que não aconteceu para acontecer melhor depois com a Demônio Negro, né? Filosofia para Augusto de Campos. Nada vai mudar o que fiz. Mudo, rezo para errar de novo tudo. Ô Gil, e na poesia visual? A palavra vem primeiro ou vem primeiro a forma? Como é esse processo criativo? Eu acho que sempre vem a palavra primeiro, mas eu já tenho, ela vem mais ou menos uma coisa assim meio... Ela já acompanha uma forma, né? Por exemplo, você vê assim, um poema que é escrito sobre uma ave voando pelo mar, na natureza. Pode ser um poema assim bonito e tal, né?
que as pessoas escrevam, mas eu já vejo assim, uma ave sem asa na minha poesia, sei lá. E eu já vejo essa palavra já cortada, sabe? Então vai dar... Sim, acho que sim. Eu vou dar... Eu quero que lado visual, ele não seja simplesmente como eu diria, um enfeite, né? Ele tem significado. Então, essa palavra cortada, por exemplo, que eu vou usar na ave, sem asa, já vai reforçar essa ideia ou de decadência, ou de alguma coisa assim, entendeu? E você se considera poeta, artista visual ou as duas coisas? O Décio Pinataro falava que o poeta é o design da arte, né? Eu acho que eu sou meio por aí. É um designer da palavra. Design da palavra. Bonito. O seu livro Mínimas, ele tem alguma ideia central? Qual é o tema, a temática dele? Não, a temática é o título, né? Eu acho que, assim, quando eu li o Pound, ele fala que a literatura e a poesia, especificamente, é condensar, né? Ou seja, é a síntese. E aí é a mínimas. E eu reuni, apanhado, assim, tem poemas meus antigos, né? 1980, que eu fazia muitos poemas caligráficos na época, e eu reuni a minha produção desde a década de 80 até 2017, né? Foi isso. O tema é ser o mais condensado possível. Ô Gil, e você começou a sua apresentação falando das histórias em quadrinhos. Que foi lá, né, no começo do seu processo de contato com o mundo da leitura. Mas você acha que esse seu primeiro contato com a leitura através dos quadrinhos, que acaba sendo também uma arte visual, Sim, tem influência no seu trabalho hoje? Ah, com certeza. Eu acho que eu comecei ali eu já comecei a ter desenvolver essa sensibilidade para essa coisa visual, né? Com certeza. Ô Gil, e você diria que os Irmãos Campos são sua maior referência? Tá. E o que mais também, assim, você traria como referência nessa área? Eu tenho os Irmãos Campos, sem dúvida nenhuma, né? E junto com o Décio, são minhas referências muito fortes. Não só pelo fato da poesia concreta, né? Pelo tudo que o Augusto e o Haroldo Décio traduziram, né? Coisas que não existiam no país, foi muito importante, né? Tipo Mallarmé, o próprio Joyce, Lewis Carroll, né? Então tem toda essa parada, assim. E eu tenho uma influência também, que não vejo, que eu acho que a gente nasceu no Brasil, nós temos, as pessoas dizem que os músicos não são poetas, né? Eu acho que são verdadeiros poetas, né? Tem o Caetano, o Chico Buarque, Gilberto Gil e tantos outros que são uma influência muito grande na minha vida também. Ah, que legal. A gente entrevistou recentemente o Luiz Perequê, né? A gente teve muitos papos sobre o músico, né? Que é letrista também, ser poeta também, né? Eu acho que isso está presente na obra dessa galera, com certeza. Você vê sim. que o Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel porque ele foi considerado um poeta, né? E ele é um poeta, então acho que é por aí mesmo. Acho que parabéns para o pessoal do Nobel lá que não diferenciou. Saiu da caixinha um pouco, né? Exatamente. Total. E, cara, você lançou o Mínimas na Flip, né? Como é que foi esse lançamento, assim, essa experiência de lançar ali no epicentro da festa, né? A maior festa literária da América Latina. Como é que foi essa experiência para você? Foi uma coisa, assim, meio nervosa, né? Porque tá numa festa como essa, morando aqui, e
Aí eu fiz 2 lançamentos, na verdade, né? Eu fiz um ali na rua principal ali da igreja, ali da Samuel, né? Depois o Marcelino Freire me convidou para Casa para Todos, né? E ali foi muito legal, porque tinham vários poetas, né? Tava o Chacal, tinha vários outros poetas ali. E o Marcelino Freire, muito gentil, falou várias coisas legais sobre o livro. Então foi uma experiência ótima, muito bom. Estômago. Não tenho mais estômago para tanto vômito, âmago para tanta mágoa, ânimo para tanta lama ou remédio para tanto erro. Não tenho mais ânimo para tanta mágoa, estômago para tanto erro, âmago para tanto vômito ou remédio para tanta lama. Não tenho mais mágoa para tanto erro, ânimo para tanto vômito, lama para tanto estômago ou remédio para tanto âmago. Não tenho mais ânimo para tanto erro, vômito para tanta mágoa, âmago para tanta lama ou remédio para tanto estômago. Não tenho mais âmago para tanto estômago, vômito para tanto ânimo, lama para tanto erro ou remédio para tanta mágoa. Não tenho mais âmago para tanto erro, estômago para tanta mágoa, lama para tanto ânimo ou remédio para tanto vômito. E o que você tem lido nesse momento? Eu acabei de ler o Bolanho, né? O Detetives Selvagens, e li um livro agora maravilhoso do Ítalo Calvino, que tem um título que nesta noite, como que é? Tem um título diferente. É um livro muito bom. Ele quebra todo o paradoxo, ele quebra totalmente a noção de romance tradicional. Muito legal. Na área da poesia, o que é que você costuma ler? Eu acompanho muito o pessoal na internet, né? No Facebook, né? Tem uma Adriane Garcia, que eu gosto muito, tem o Ademir Assunção, né? O próprio Arnaldo, que eu acompanho, tem o Alberto Lins Caldas, que é um poeta assim, bem visceral. Tem muita coisa boa, né, Rolando? Essas pessoas você acompanha pelo Facebook? Pelo Facebook. Ah, legal você trazer isso, porque a gente gosta de trazer também essas dicas, né, dos nossos entrevistados para quem está nos ouvindo. Então, ficam aí as dicas do Gil também. E Gil, eu percebo que as redes sociais, para você, assim, elas funcionam muito bem para você divulgar sua poesia, né? Porque elas são bem visuais ali, e eu percebo que você explora bastante isso ali, né? Na interação no Facebook e tal. O que eu acho legal no Facebook, né, diferente do Instagram, por exemplo, é que no Facebook você tem ali o resultado quase que imediato que você está colocando, né? Então você tem esse termômetro que para um poeta assim, é importante. Você coloca, as pessoas criticam, não é curtido, etc. Né? E por outro lado também, você tem ideia, eu vendi praticamente mais da metade dos meus livros através do Facebook, né? Então, eu enviei tudo pelo correio, e isso foi muito gratificante, porque você vê que as pessoas realmente acompanham, né? Então, quem quiser comprar o seu livro pode te procurar diretamente no Facebook? Pode procurar, mas aí vai demorar um pouco, porque acabaram todos os meus livros. Uhul! Que bom! Isso é muito bom. A gráfica precisa reabrir para poder fazer outra edição. Terra. A Terra é redundante e chata nos polos. E, Gil, falando agora, né, a gente passa aí por uma pandemia e tal, você falou que para você não mudou muito a sua rotina de escrita, né? Mas você vê esses momentos assim, e não é qualquer crise que a gente está passando, né? Além de uma crise sanitária, a gente tem uma crise política também. Você vê esses momentos como momentos para exercer a criatividade, assim? São momentos bons para criar, ou para você não faz tanta diferença? Olha, na verdade, é exatamente isso. Essa junção da pandemia com a política
como eu estou muito puto com essa política, eu não consigo pensar em outra coisa. Então eu só penso em escrever a coisa que vai detonar esse cara, entendeu? E isso é uma coisa meio ruim, porque eu não consigo fazer um poema de amor, entendeu? Sei lá, poema mais festivo. Eu que não tenho que festejar nada, não tem essa coisa assim, vamos falar uma palavra boa para as pessoas. Para mim é muito difícil, justamente por causa dessa raiva, digamos, que eu estou nesse momento político e esse cara não cai, né? Ninguém faz nada. Cada dia ele faz um absurdo. Você tem feito poemas de ódio e de protesto? Fiz. De desabafo, que seja, Sim, também. Fiz. Eu fiz aqui é um poema longo, né? Atiro toda a ira nessa mentira, nessa tira, tal, não sei o quê. Todo dia eu tenho um poema assim, bem puto com ele. Porque os sentimentos ruins também ajudam a criar, né? Pois é, não, eu estou criando bastante, mas é isso que eu estou dizendo, eu estou criando mais eu estou fazendo agora uma chama Cantiga de Maldizer, que é tentar recuperar lá os poemas, a forma dos poetas medievais ali, né, que tinham as cantigas de Maldizer, tinha as cantigas de amor, né, e aí eu estou tentando fazer, mas é nesse esquema, né? Detonar o governo mesmo. O que também é bom. Não tem muito como ser diferente, né? Muita gente que passou por aqui, acho que a Brisa comentou sobre isso também, de que a literatura feita nesse momento, primeiro, né? Ela é quase uma literatura feita por necessidade, né? Porque é uma necessidade de pôr para fora um sentimento ali. Sim. E também é uma literatura pautada no desabafo, né? Porque a sensação é essa de que tem alguma coisa muito ruim acontecendo e ninguém faz nada, parece, né? Exatamente. Eixo. O meu eu está fora de mim. O seu centro está perto do meu. O meu eixo está dentro do seu. Gil, e falando sobre essa inspiração que vem do momento, o seu trabalho, de um modo geral, ele nasce sempre da inspiração ou ele vem também de pesquisa, de se debruçar sobre a palavra e trabalhar ela até sair alguma coisa? Como é o seu processo de produção no texto? Eu trabalho muito a procura sempre da palavra exata, né? E eu vejo assim, tipo, uma situação política ou uma situação que eu vejo um pássaro, como eu falei, olhando aqui esse visual de Jabaquara, vejo um pescador, né? E aí eu vou reunindo os dados do que ele está pescando ali, né? Aí eu vou tipo, fazendo quase uma história às vezes e procurando sempre exatamente isso, falar a palavra exata para ver aquele sentimento ao mesmo tempo tão solidão que ele está ali, ao mesmo tempo de trabalho, né? E reunir esses dados para fazer esse poema. Legal. Você narrou agora essa cena, né? Andando na praia, observando o pescador. Eu te imaginei caminhando com um caderninho na mão, fazendo anotação. Isso acontece, de fato? Você anota as inspirações? Anoto. Eu não ando com o caderninho na mão, mas aí eu saio bem correndo, ou eu falo para Jacira, guarda isso para mim, pelo amor de Deus, essa ideia. Confiando na memória, né? Confiando na memória dela, que não é tão boa também, então... às vezes E hoje, os seus poemas visuais, você... Como é que você produz, assim? É uma mesa de desenho? É na mão e depois é digitalizado? Eu uso o CorelDRAW, né? Que é um programa de gráfico. E eu tenho praticamente uma ideia do que ele que eu vou ser feito. Por exemplo, se eu vou cortar a palavra, aí eu tenho alguns instrumentos lá que me possibilitam fazer isso. E aí eu vou utilizando esses recursos conforme eu imagino que essa forma vai traduzir e vai acrescentar ao poema o que eu estou pensando, entendeu?
Introdução. Entro dentro do seu corpo morno e morro por um momento, um pouco. E, ô Gil, você acha que a literatura, né, quando tudo isso passar no mundo, um mundo pós-pandemia, você acha que a literatura vai se debruçar muito sobre esse tema? Como você vê a literatura depois disso tudo? Acho que não, porque é uma coisa assim muito sofrível, né? Assim, é uma coisa muito triste que está acontecendo. Eu acho que as pessoas querem se livrar disso, né? De alguma forma. Eu acho que vai ter alguns aprendizados, tipo, eu acho que a gente percebe que nem vocês estão fazendo agora, muita coisa pode ser feita em casa, né? Através do home office aí que estão falando. Eu acho que dá para ser feito isso. Parece que a ministra da Nova Zelândia estava propondo de fazer uma redução de jornada de trabalho, que é de braçal, né, que precisa ser da presença do funcionário, para 4 dias, né? Eu acho isso genial, que é o que teria que ser feito, porque essa coisa meio escrava, você trabalhar 8 horas, pegar condução nas grandes metrópoles, não sei o quê, para muita gente é desnecessário, né? Ofício. Por hora, nada escrito. Adio o dia, ossos do ócio, só vazios no papel ofício. Bom, acho que a gente vai encaminhando para o final. Tem alguma coisa, Gil, que a gente não tenha perguntado, que você gostaria de falar? Esse seu segundo livro, tem alguma ideia aí para quando é? Não, pensando pro ano que vem, né? Se tudo liberar aí, como está previsto. Eu tô pensando em fazer o ano que vem, vamos ver se lança aqui na Flip, né? Espero. Eu tenho mais uma pergunta para finalizar. Você, nas suas respostas, é bastante conciso, estou percebendo aqui pela nossa conversa. E eu queria saber se a concisão, essa sua característica, é uma característica pessoal que se reflete na sua arte ou é uma característica que você trabalhou na sua arte e veio para o campo pessoal? Eu acho que eu tenho pessoas que se explicam demais e ficam redundantes, né? E, uma das coisas que eu não gosto é da redundância. Então, para evitar isso, eu procuro a concisão, que já faz parte do meu trabalho poético mesmo, então fica tudo em casa ali. Mas quando eu tomo umas cervejas, aí o papo se sente. Aí muda um pouco. Eu lembrei de uma entrevista bastante famosa da Clarice Lispector para a TV Cultura. E em um momento o entrevistador pergunta para Clarice qual é o papel do escritor. E ela responde, falar o mínimo possível. Você concorda com isso? Plenamente. Para um poeta concreto, né, cara? Eu acho que é uma boa definição. É uma ótima definição. Lembrei daquele poema do, acho que é José Paulo Paes, que é o conciso, prolixo, pro lixo. Exatamente. Boa. Você sabe que essa coisa da poesia eu lembro que minha irmã assinava Veja, né? Em 1978, né? Eu tinha 18 anos nessa época, 77 por aí, e ele estava em plena ditadura, né? E aí na Veja tinha a primeira parte que era entrevistas, assim, pessoas famosas, tal, e logo em seguida vinha o Milor Fernandes, né? Ele fazia os desenhos e fazia os haikais. E eu ficava esperando todo domingo chegar a Veja no portão, assim, porque eu queria ler o Milor, entendeu? Que me influenciou muito essa coisa da poesia concreta, né? Todo mundo acha que foi o Paulo Leminski, porque eu fui amigo dele e tal, e não foi verdade. Na verdade, quem me influenciou muito, que é essa coisa da poesia concisa, foi o Milor, que ele era genial, né?
Eu ia te perguntar sobre o Leminski e, bom, agora você já respondeu. Legal saber também que vocês foram amigos. Eu fui amigo, mas é porque assim, eu em 84, se eu não me engano, 84, 86, por aí, o Arnaldo me ligou me convidando para ser co-editor de um álbum que ele ia imprimir, né? Que chama Atlas. É um livro gigante, tem acho que 60 por 40, e foram 8 co-editores, né? Eu, o Arnaldo, o Walter Silveira, o Beto, tem um monte de gente, né? O Walter Silveira. E isso foi genial, porque a gente separou para convidar vários. Quem ia ficar com vários poetas, né? Então eu fiquei com 15 pessoas para convidar e um deles foi o Leminski. Foi aí que eu tive um contato mais. Ele estava morando em São Paulo já. Eu tive um contato mais forte com ele por conta desse livro que a gente estava fazendo, o Atlas. Legal. Muito legal, cara. Beleza, mais alguma, Carol? Acho que é isso. Na verdade, assim, poderia continuar conversando. Pois é. Para saber mais sobre essas relações todas, para a gente falar de poesia concreta e brincar com isso também, porque a poesia concreta ela tem esse tom quase de brincadeira, né? De um brinquedo, assim. É uma coisa. É gostoso, é divertido. Uma época, não sei se vocês acompanharam, eu chamava Palavras Brincantes, né? Eu acompanhava no Facebook, cara, muito legal. Eu mexia só uma letra, né? Por exemplo, a palavra porta, né? Aí o R eu mexia o R como se fosse uma porta. Aí quando eu escrevi isso, era um fundo preto. Eu estava, acho que, numa fase meio ruim, mas, enfim. Essa coisa da brincadeira está sempre envolvida ali, né? Na poesia concreta. Sim. E é muito gostoso brincar com as palavras, mas melhor ainda é brincar com as palavras quando a gente está tomando uma cerveja. Ou um vinho, que eu gosto. E já que não, um vinho também, e ali jogando conversa fora e ouvindo o som de uma palavra e outra, mas como não estamos e como temos o tempo limitado, agora a gente se encaminha para o final, de fato. E espero que a gente possa estar no Birutas, lá no Jabaquara, muito em breve, né, cara? Eu tô com muita saudade ali. Eu vou até o quiosque para poder limpar, para ver se tá tudo ok. É uma tristeza, né? Você fica olhando ali aquele visual e não pode aproveitar. Mas em breve vamos abrir e vamos festejar. É isso aí. Obrigadão, viu, Gil? Obrigado a vocês, Diogo, Carol. Legal. Muito bom. Legal, Gil. Obrigadão, viu, cara? Obrigado, beijão. Obrigada, muito bom conversar com você. Que bom. E esse foi mais um episódio do Conversas Literárias, podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Nós temos sempre novos episódios às terças-feiras. Até a próxima!